Aleluias, glórias a Deus. A graça e a paz, meus irmãos, uma vez mais aqui para compartilhar aquilo que o Senhor quer falar com nós outros. Amém? Aleluias. Vamos orar? Padre, em nome de Jesus, nos ponemos delante do Senhor, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, porque creemos que tu palavra é viva, eficaz, e tu palavra nos alimenta, tu palavra nos sustenta, tu palavra nos direciona, tu palavra nos capacita, tu palavra nos llena de entendimento e revelação. Padre, estamos aqui para que nosso coração venga a compartilhar a vida do Senhor, o propósito do Senhor, a los hermanos que nos acompanham, a los hermanos que nos escutam, a los hermanos que compartem com nós essa vontade de fazer tu querer. Padre, em nome de Jesus, manifiesta em nós tu Espírito a cada dia mais. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos compartilhando. Começamos essa semana passada a compartilhar sobre o excelentíssimo Teófilo, sobre o livro de Lucas. Essa carta que Lucas escreve a seu amigo Teófilo, a uma pessoa que nós creemos que seja grego, pero poderia ser romano. Não temos certeza de quem é, pero sabemos que era uma pessoa que acabara de conhecer a Cristo. E era uma pessoa que tinha anseio de ter mais conhecimento de quem era Cristo. Então, se Lucas, que ele conhecia, tinha alguma intimidade com ele, vale, perfeito, Teófilo. Eu vou escrever. Eu vou fazer uma acurada pesquisa para saber quem é Cristo e te enviar. Quem foi Cristo? O que ha hecho Cristo? De que reino é esse que ele está falando? Para que nós levamos a vós outros. Para que tu sepas, em realidade, quem é Cristo manifestado. Perfeito? Vale, então, Teófilo, te vou escrever, vale? Perfeito, Lucas. Te vou a enviar os recursos. Quando nós vemos Lucas dizer, excelentíssimo Teófilo, eu vou envolver esse tema, para que nós tenhamos a certeza, allá de Lucas ser amigo de Teófilo, por ele tratar de excelentíssimo, era alguém que tinha uma alta posição. Uma alta posição. Não era qualquer. Era uma pessoa que tinha muitas possessões. Era uma pessoa que tinha muitos recursos. Então, se ele tratava com Teófilo como excelentíssimo. Não sei, poderia ser um juiz, um governador. Os historiadores não disseram sobre Teófilo. E tampouco Lucas nos dá um relato de la persona de Teófilo. Pero, por el tratamento que Lucas dá,
sabemos que era uma pessoa que tinha recursos, porque Lucas, allá de ser médico, ele não tinha recursos para escrever o maior escrito que a Bíblia tem. Sabemos que Salmos é o maior livro da Bíblia, pero foi escrito por quantos escritores? Quantas pessoas escreveram Salmos? Pero Lucas, allá de escrever o livro de Lucas, que é o maior de todos os evangelhos, também escreveu Hechos. E ha dado a continuação de quem é o reino, como funciona o reino, como funciona esse corpo, como funciona esse Cristo, depois de ressurreto, depois de ascender. Isso será outro tema. Só para que nós tenhamos um lampejo de quem é Cristo em nós. Amém? Então, se vamos outra vez aqui a ler um pouquinho mais. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26 ao 35. Algo vai bem aqui. Espera. Lucas capítulo 26, capítulo 1, verso 26 hasta o verso 35. Diz assim: A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, al visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó e se perguntava que poderia significar esse saludo. Não tenhas medo, Maria. Deus te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: Quedarás embarazada e darás à luz um niño, e lhe pondrás por nome Jesus. Ele será um nome grande, um grande nome, e lo llamará Hijo del Altísimo. Dios el Señor lhe dará el trono de su padre David, e reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado não tendrá fim. Como podrá suceder esto? Perguntou Maria al ángel, puesto que soy virgen. E el ángel dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo te cubrirá com su sombra. Assim que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Deus. É um texto conturbado até para nós outros, não? Quando Lucas escreve esse texto para Teófilo, o que ele quer dizer? O que ele está demonstrando aqui para seu amigo Teófilo, que conhecia algo de Cristo por el testemunho de las pessoas que lo levaram hasta Cristo? O que Lucas estava demonstrando com essa escritura para Teófilo? Se fora nós outros, dos fariseus, se fora nós outros, os saduceus, se fora nós outros, os escribas, qual era o entendimento dessa escritura em naquele tempo, não hoje, em naquele tempo? Se Lucas escreviera para um escriba, a um fariseu ou um saduceu, qual seria a interpretação? Esse tio está louco. Donde un ángel va a bajar a hablar assim com uma mulher? Os homens não funcionam assim. Esse plan de homens não é assim. Nós temos que estipular, obedecer a um Deus lejos e fazer o que Ele manda em la lei de Moisés. Pero lo interessante que quando o ángel
está hablando com Maria, ele cita Isaías. Quedarás embarazada e darás à luz um hijo, e lhe pondrás por nome. Será um grande homem, e lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará un trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Isso está onde? Se nosotros leemos el capítulo 9 de Isaías, vamos aí ver. Vamos aí verificar. Era a profecia que estava se cumprindo. Pero los escribas jamás queria salir de suas posições. Por isso que Juan, quando hablamos da semana passada de Juan, da voz que clamava em el deserto, eles não creram em Juan, porque eles não queriam que a profecia se cumprira. Eles estavam esperando um rei que vendria em um cavallo branco e destroçava todo o reinado de Roma. Mas não foi para isso que Cristo se manifestou. O plano de Deus, quando se manifesta na loucura de los hombres. Eu me quedo pensando, que haria mi yerno antes de casar com minha hija pequena? Un ángel decirle a ella, estás embarazada. ¿Y cómo me quedaría yo? Mi hija, yo la sé, yo la conozco. ¿Cómo quedaría nosotros? Porque nosotros pensamos naturalmente. Para conceber un hijo hay que tener conjunción carnal. Hay que tener ahí intimidad ahí en la habitación para conceber un hijo. Hay que tener una función entre cuerpos humanos. Pero el plan de Dios es mayor do que todos los otros. Porque cuando Cristo vino, ¿está correcto? Cuando Cristo vino, manifestado, como leemos aqui, el ángel manifestando sobre Maria, mira, conceberás e dará à luz um varão, um hijo, e esse hijo será chamado Hijo de Deus, e su reinado não tendrá fim. Como? Naturalmente hablando, nós vamos crer numa coisa desta. Pero quando vemos el caminar de las cosas espirituales que se manifestam, vamos enterando que Deus é mais natural do que o espiritual que nós queremos e desejamos ser. Loucura para nós. Porque mira, um Deus, um ser espiritual, um ser que em nossa mente de muita é etéreo, nós não vemos. É algo se ha hecho carne para manifestar su humanidad en el medio de los humanos. É loucura para nosotros. Como um Deus se despoja de todo su poder, de toda su gloria, de toda su magnificência e se rebaja a humano, tornando-se um feto que vai crescer, desenvolver dentro de uma tripa humana, de uma mulher, al qual vai conceber naturalmente. E esse ninho vai crescer, vai a ter necessidade.
va a tener hambre, va a sentir dolor, va a sentir cólicas. Va a sentir hambre, va a sentir frío. Va a tener que cortar las uñas, el pelo. Su madre va a tener que limpar la caquita. Y ese niño es Dios. ¿Cómo nosotros imaginamos esto? ¿Cómo los escribas, los fariseos, los saduceos veían esto? Loucura, tio. Ele vai chegar com um implantor. Isso é que nossa humanidade caída pensa. Isso é que nossa humanidade pudrida pensa. Porque nossa lógica não é a lógica de Deus. Porque se for a lógica de Deus, Deus não enviava seu Hijo aqui para nos salvar, nos resgatar e nos transformar. Quando Deus ha enviado seu Hijo, Ele não ha enviado seu Hijo a nosso meio para nos ensinar a sermos espirituais. Ele enviou seu Hijo para nos ensinar a sermos humanos. Porque nós perdemos nossa humanidade. ¿Sabe por que nós perdemos nossa humanidade? Porque nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, a glória de Deus, que nos ha hecho sua imagem e semelhança, se perdeu. Deixamos de ser humanos. Vamos ler Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Mira que poderoso é isto. Por aqueles dias, Augusto César decretou que se levantara um censo em todo o Império Romano. Esse primeiro censo se efetuou quando Cireneu governava em Síria. Assim que iam todos a inscrever-se, cada qual a seu próprio povo. Também José, que era descendente do rei Davi, subiu de Nazaré, cidade de Galiléia, a Judeia. Foi a Belém, da cidade de Davi, para inscrever-se com Maria, que estava comprometida para casar-se com ele. Ela se encontrava embaraçada. E mientras estavam ali, se lhe cumpriu o tempo. Assim que deu à luz a seu hijo primogênito, lo envolvió em pañales e lo acostou em um pesebre, porque não havia lugar para eles em la posada. Em essa mesma região havia uns pastores que passavam a noite em el campo, turnándose para cuidar seu rebanho. Sucedeu que um ángel do Senhor se lhes apareceu. A glória do Senhor os envolveu em sua luz e se llenaram de temor. Pero el ángel dijo: não tenha medo. Mire que traigo buenas noticias, que serão motivo de muita alegria para todo o povo. Hoje ha nacido na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo el Senhor. Uau, não é Jesus? Não, é o Cristo, el Senhor. Isto lhe servirá de señal. Encontrará um ninho envuelto em pañales e acostado em um pesebre. De repente apareceu uma multitud de ángeles del cielo que alabavam a Deus e diziam: glórias a Deus em las alturas, em la terra paz a los que gozam de buena voluntad. Quando os ángeles se foram ao cielo, os pastores se dijeron uns a outros: vamos a Belém a ver isto que ha passado e que o Senhor nos ha dado a conhecer. Assim que foram deprisa e encontraram a Maria e a José al ninho que estavam acostados em el pesebre. Quando vieram el ninho, contaram o que lhes haviam dito acerca de ele.
Y cuanto los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaban glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Só hasta aquí. Hermanos, em aquele tempo não é um tempo como o de hoje. As profecias daquele tempo não é como as profecias de hoje. As manifestações de Deus daquele tempo não é como as manifestações de Deus de hoje. O Deus que governava Israel não é o Deus que manifesta em nosso meio hoje. Em aquele tempo ele se manifestava como um Deus. Hoje ele se manifesta como um Padre. Eles não tinham entendimento que Deus é um Deus Padre. Não é um Deus etéreo. Não é um Deus que não conhecemos. É um Deus que manifesta a vida. É um Deus que nos transforma. É um Deus que nos acalenta e que nos abraça como hijos amados. É um Deus que ha venido em uma manjedoura, envolto em pañales, como tu e eu. Quer dizer que agora, sim, Deus se manifestou em nome para manifestar em nós nossa humanidade em Cristo. O Cristo Salvador só poderia ser Cristo Salvador se ele tivesse a mesma essência que nós temos. Quem tem o fôlego da vida aqui? Quem nasceu de carne? Quem nasceu de osso, carne? Quem nasceu de uma madre? Ou nós nascemos de uma abóbora? De um repolho? De uma incubadora? Não existe. Há ninhos de proveta. Sim, eles vão injetam, pero aonde tem que poner o óvulo? Em uma mulher. Aún não há. Eu aún não he visto. Pode ter aí em umas ciências de louco, pero sem o fôlego da vida que se transmite de madre para padre, não funciona. Por que tudo isso se passou? E por que Deus apareceu a los pastores? Quando nós vamos allá atrás e vemos a história de José. Quem era o padre de José? Israel. Israel era o padre de José. Porque Deus cambiara seu nome de Jacó para Israel. ¿Sí? Quando José começou a governar em el Egipto e a ter poder, quando chamou sua família para Egipto, para onde eles foram? Para a terra de Goshen, que era a melhor terra que tinha, o melhor pasto. Pero sabe, para aquele tempo, os pastores de ovejas eram como se fosse o pior trabalho que existia. Como os criadores de cerdos. Os pastores em geral eram o pior trabalho que tinham. Era a vergüenza de todos. Tanto que Davi, que ele fazia? Pastoreava as ovelhas, porque era insignificante. Se o leão vem a comer as ovelhas, que come o mais pequeno, que coma o imprestável, que coma qualquer. Se o urso vem a comer, que coma o pior, que coma o pastor. Pero Davi venceu o leão e o urso. A família de José, todo o tempo, seus irmãos, seu padre, eram pastores. E quando Deus bendijo José, José estendeu a bendição para a terra de Goshen
acerca de sua família, no melhor campo, nos melhores lugares. E quando nós vemos aqui as primeiras pessoas que foram e que escucharam a falar que havia nascido o Hijo de Deus, foi quem? Pastores. E eles estavam aí em tempo solto, estavam pastoreando, estavam trabalhando, cada um em seu turno. Eu creio que aí no momento era um câmbio de turno de pastores, porque estavam todos reunidos. Mira, vamos contar quantas ovejas tem, para que assim nosotros, eu me marcho e sei quando tem, quando ha dejado, para que amanhã quando coge o turno, aquela coisa de conferir a mercadoria antes do tempo, antes do câmbio, e assim hicieron. E lo interessante, foram pastores, foram pessoas sencillas, que quando chegaram aí ao campo, a la casa onde se encontrava Jesus, Maria e José, ou onde estavam aí, eram pessoas sencillas. Uma madre, um padre e um hijo, envolto em pañales, envolto em trapos, como seus hijos. E quando eles miraram aquilo, viram o poder de Deus manifestado, porque tinham visto os ángeles que alabavam a Deus allá atrás, antes de chegar a Maria. Pero tinha uma estrela que estava sobreposta sobre o local aonde Jesus estava, o estábulo aonde iam quedado. Nós outros miramos essa cena e, Cristo era pobre. Cristo, Maria e José eram paupérrimos, não tinha onde cair morto, não, eles tinham condições. José era carpinteiro, era homem que construía e ele tinha recursos, ele tinha como pagar. O problema é que a cidade onde estava llena. E como Maria tinha que ir sobre um burrito até chegar a Belém, todos ultrapassaram eles. E chegaram primeiro e alquilaram o que tinha para alquilar. E o único que eles conseguiram foi esse trocito, esse estábulo, para nos ensinar, aunque a grandeza de Deus é poderosa, a humanidade de Cristo é manifestada hasta em um estábulo. E aí vem a pergunta: o que nós outros estamos fazendo com esta humanidade? O que Cristo veio a ser para esta humanidade? Quando Lucas ensina ao excelentíssimo Teófilo, o que ele está ensinando? Mira, Cristo nos ha venido a ensinar algo. Ha venido a ensinar que allá de ser Deus, allá de ser Hijo de Deus, allá de cumprir a profecia, ele está cumprindo aquilo que desde o jardim del Edén se manifestou. O quê? Que nós outros seamos da imagem e semelhança de Deus. Que nós outros não venhamos a ser seres espirituais. Mira, vou fazer uma pergunta. Quem foi o homem mais espiritual que pisou na terra? Respondam, por favor. Quem? Jesus, o mais espiritual? Uau! Foi Jesus. Agora, a segunda pergunta. Quem foi o homem mais humano que pisou na terra? Quem? Jesus. O que nos ensina? Essas duas respostas. Uma pessoa serem dois. Sabe por que Jesus era o homem mais espiritual que ha pisado na terra? E sabe por que Jesus era o homem mais humano pisado na terra? Porque ele tinha intimidade com o Padre.
Sabe, quando nós vamos a manifestar a humanidade de Cristo, vamos manifestar a espiritualidade que todos aí fora buscam, quando estivermos alinhados com a vontade de Cristo e alinhados com o propósito de Cristo e alinhados com a intimidade com o Padre. Quando aprendemos a ter intimidade com o Padre, vamos a manifestar a humanidade de Cristo. Cristo ele não é venido para manifestar sua espiritualidade. Sua espiritualidade nós outros já conhecíamos em Deus. É um Deus Espírito. Ele é venido para manifestar sua humanidade em autoridade em Cristo. Sabe por que nós outros muitas vezes queremos buscar a espiritualidade como o centro de todas as coisas? Porque nós outros não queremos manifestar a humanidade de Cristo uns aos outros. Hoje nós outros não somos humanos para com nossos irmãos. Nós outros hacemos apenas aquilo que é melhor para nós outros. Hacemos apenas aquilo que nos dê algum retorno. Nos convém. Cristo avenido, mira, se te pega aí na cara, dá a outra. Se te rouba uma camisa, dá-lhe a capa. Se te põe a caminhar uma, vá dois. E o que nós outros hacemos quando alguém nos pega aí na cara? Pegamos de volta. Porque a monstruosidade que habita em nós outros é maior do que a humanidade de Cristo manifestada em nós outros. Quando alguém hace algo com nós outros que nós outros não gostamos, o que nós outros hacemos? Me afasto dessa pessoa porque essa pessoa não é boa de convívio. Não me gusta estar cerca dessa pessoa porque essa pessoa não me hace daño. Deixa eu perguntar. Quando Cristo chamou os 12 apóstolos, quem eram os 12 apóstolos? Roubadores, ladrões, roubadores de impostos. E tinha aí Judas. Mira, qual era o problema de Judas? Judas era uma pessoa que era um ladrão convicto. Era uma pessoa que roubava convictamente. E sabe o interessante? Cristo não deu aí uma oficina com um cofre e administra. Para Cristo correr assim o cofre, mira, tem a chave do cofre, abre, corre no que necessita, mira a oficina, já tu tens o mando, tu mandas. Ha facilitado tudo para Judas. E Pedro? Quem era Pedro? Era uma pessoa impulsiva. Pedro, então você, mira, corre na espada. Não anda sem espada. E aún quando estavam aí em Getsemane, foram prender a Jesus. Quem é venido? Primeiro, Judas. Viene. E Jesus vira a ele e disse, mira, amigo, ¿por qué trae el Hijo del Hombre con beso? E Pedro, impulsivo,
corre a espada e sai, ai! Corta a oreja del soldado por nome de Malco. E Cristo mira, pega a oreja, põe em seu sítio, sana el hombre. Pedro, a espada. Quem mata com a espada, muere por a espada. Tira a espada fora. Seamos humanos. Mira, Cristo poderia muito bem dizer, ángeles, mata tudo. E ele tinha poder para isso. Mas ele ha hecho que manifestou sua humanidade. Mira, é para isso que é venido. Porque um pouco tempo antes da orada, que não seja hecha a minha vontade, pero hecha a vontade de meu Pai. A que pediu, Senhor, se possível, passa de mim essa copa, pero que não seja minha vontade hecha, pero la tuya. Esse corpo humano que se encontra aqui, seja manifestado para a tua vontade. Sabe o que ele nos ensina? Ele nos ensina que nós outros temos que aprender a receber essa humanidade de Cristo e manifestá-la em nosso meio, com nossos irmãos, com as pessoas aí fora. Pero como conseguimos isso, Ederson? Isso é de loucos. Sabe quando? Quando aprendemos a aproximar-nos de Deus. Quando nos aproximamos de Deus. Quando temos relacionamento com Deus. Quando temos o mesmo propósito. Se encaja. É como um engrenagem de um relógio. Eu sempre juego. Reloj que adelanta, não se atrasa e não presta. É melhor um reloj partido, porque durante o dia ele acerta 2 vezes na hora. Um reloj que se adelanta ou que se retrasa não serve. Ele vai acertar uma hora, quizá cada 2 dias ou 5 dias. Pero um partido, com certeza, 2 horas ao dia ele vai acertar. Pero nós somos um relógio partido ou somos um relógio retrasado? Ou um relógio em ponto? Porque quando estamos em ponto, em Cristo, as engrenagens se manifestam. E é isso que Lucas está ensinando a Teófilo. Mira, esse Senhor, que esta criança que nasceu da humanidade, se tornou esse Senhor que ressuscitou ao 3º dia, a qual tu está escutando, Teófilo, era humano. Recorda de seu primo Juan? Isaías falava de ele. A voz que clamava em el deserto. E depois ele ha venido. E dijo Juan a ele: não sou digno de desatar as tiras de sua sandália. Para que se cumpra a palavra, bautiza-me. Para cumprir a palavra de Deus, ele se ha hecho humano para nos ensinar que nossa humanidade tem que ser transformada a la humanidade del Jardim del Edén. Para nos resgatar del inferno e nos trazer para o reino do Hijo de seu amor. Cristo nos ensina que esta humanidade a qual nós estamos retenidos tem que morir. Tem que morir. Porque está condenada. Pero temos que ressuscitar em Cristo. E quando isso se passa,
aprendemos a ter intimidade com Deus e manifestar sua vontade. E assim, que é a vontade de Deus? Que seamos humanos uns a los outros, servirmos uns a los outros, amarmos uns a los outros. Essa é a humanidade de Cristo para nós. Existe uma frase que se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Que tipo de serviço nós outros estamos fazendo? E serviço a qual nós outros corremos um benefício? Que é o que a maioria de nós outros fazemos. Porque quando vemos aí, nós outros buscamos essa espiritualidade, o poder da espiritualidade, é tudo para um propósito. De arrecadar recursos, porque eu me pongo em uma posição que sou mais espiritual do que vós outros, e vós outros vêm a servir minha espiritualidade, buscando-me a mim, que estou mais cerca de Deus, por conta de minha espiritualidade, e eu te vou a cobrar algo por isto. Tu vas querer oferendar-me algo por minha espiritualidade, e eu te vou a cobrar. Era o que os escribas, os fariseus e os sacerdotes faziam. Mira, para entrar em el templo y recibir la salvación, la remisión de sus pecados. No, tú tienes que dar tanto, pero la moneda hoy, el cambio es tanto, entonces tienes que pagar tanto para recibir tanto. Mira, tu cordero no sirve, tiene que ser do nuestro, porque nuestro nós tenemos y sabemos la procedencia. Essa água ungida vai transformar sua vida e lavar seus pecados. Isso não é a humanidade de Cristo. Isso não é a humanidade de Deus. E tampouco a manifestação da espiritualidade. Quer ser espiritual? Ser humano. Nós outros perdemos a humanidade. A humanidade não vive para si mesmo, para si próprio. A salvação não é a salvação de nós mesmos, é a salvação de meu irmão, é a salvação de meu prójimo que está aí fora. A salvação a qual nós outros manifestamos através da humanidade de Cristo não é para nós outros, não é para nosso proveito, não é para nosso deleite. A salvação da humanidade de Cristo para nós outros é para com meu prójimo. E o que estamos fazendo? Senhor, bendiga minha esposa, bendiga meus filhos, bendiga meus yernos, bendiga minha sabedoria, bendiga meu bolsillo, bendiga minha. E usamos nossa humanidade para nós mesmos. E olvidamos de correr nossa humanidade e dizer, Senhor, dá-me sabedoria para poder falar com os perdidos aí fora, para utilizar minha humanidade que o Senhor manifesta em minha vida para bendecir a cada um de eles. Para que eles vejam tu em mim manifestar. Quer ser espiritual? Ser humano. Foi para isso que Cristo veio, para manifestar sua humanidade. Porque o Deus de Isaac, Abraão e Jacob, ele já é. Agora, a humanidade de Cristo manifestada, nós outros teremos. Quando vemos a alguém necessitado, alguém que necessita de nós, o que nós outros fazemos? Eu não posso ajudar, eu não posso ajudar. Passo de largo. Quando alguém vem pedir algo, algum conselho, algo, não puedo. E nós outros temos a condição de ajudar. E nós outros temos a condição de fazer. O que hacemos? Quem somos? Somos hijos humanos ou somos
criaturas. Porque o que nós somos um montoado de monstros reunidos sem manifestar a humanidade de Cristo. Eu sei que é forte, mas é a realidade. Queremos ser espiritual? Mostremos a humanidade de Cristo em nós. Mostremos nossa realidade em Cristo. Manifestemos-nos Cristo. Isso que aqui Lucas está ensinando a Teófilo. El Deus se ha hecho homem para manifestar sua humanidade a seus irmãos, para resgatar seus irmãos para Cristo. Quer ver algo de espiritualidade e de humanidade? Os 10 leprosos. Quem foi salvo? ¿Por que um não foi salvo? Não, os 10 não foram salvados. Só um foi salvado. Só um volviu e reconheceu a humanidade de Cristo manifestada. E lhe chamou Senhor. E se submeteu. Os outros foram apenas sanados em sua espiritualidade. Mas não foram salvados. Eram 10. 9 não foram salvados. ¿Por quê? Não reconheceram o Deus manifestado em la humanidade de Cristo. É o que muitos aí fora vivem. Querem a sanidade, mas não querem a humanidade de Cristo. Porque só querem ver a nós as bendições, su reino fora. ¿Sabe por quê? Porque o reino de Deus não vai ter necessitados. O reino de Deus não vai ter pessoas com necessidade alguma. Não vai haver enfermos. Não vai ter nada de pobreza, vamos dizer assim. ¿Sabe por quê? Porque a humanidade está sendo manifesta. E sabe por que nós outros vivimos o inferno? Porque somos um montão de filhos de Deus manifestando nossa espiritualidade, pero não manifestando a humanidade de Cristo em nós. E vivimos o inferno. E é nosso lugar. Porque nós outros temos que estar nesse inferno para resgatar desse inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Manifestando a humanidade de Cristo Jesus. Sim ou não? Estou falando algo aqui de heresia? É o que Cristo nos ensina e é o que Lucas está dizendo a Teófilo. Maria, irmãos, Maria, para ver o poder de Deus, para ver a manifestação de Deus, Maria quedou assombrada. O que seria essa saudação? O que seria esse cumprimento de um ángel a falar com ela? Mira, uma mulher naquele tempo tinha menos valor que um perro, ou um cavalo, ou um animal qualquer. A mulher nem era contada. A mulher só servia para fazer os trabalhos domésticos e procriar. Nada mais. A mulher só servia para servir ao homem. Ponto. Já está. Era uma esclava livre. O homem nunca falaria com uma mulher. Por isso ela quedou tão assombrada. Quando lemos em el capítulo 1. Vamos buscar 26. Onde está 26? Aqui. 28. El ángel se acercou a ela e lhe dijo: Te saludo,
Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante 29. Ante essas palavras, Maria se perturbou e se perguntava o que poderia significar esse saludo. Porque o homem não falava com uma mulher, aún mais um ángel. Ela se quedou perturbada, assombrada. ¿Sabe por quê? Porque Deus não trabalha como nós. Deus é Deus. E Ele ha venido entregar a seu Hijo para manifestar-se como homem em la humanidade. E aí o que nós outros hablamos? E o que nós outros hacemos? O que nós outros hacemos? Quando Deus manifestou a Maria, Ele nos está ensinando algo que foi profetizado lá atrás, em Jardim de Edén, por la boca de Deus, que o Hijo de la Mujer pisaria na cabeça de la serpiente. E la serpiente morderia el calcañar de la mujer, pero la mujer la pisaria na cabeça. ¿Sabe quem tem essa autoridade de pisar na cabeça? La mujer. Pero é qualquer? Não, aquela que manifesta a humanidade. Sabe por que Maria foi escolhida a manifestar? Porque allá de ser uma jovem virgem, era humana. Era humana. E é para isso que Cristo ha venido. Por isso ela foi agraciada. Entre todos os hijos de Israel, los descendientes de David, José. Maria se vai casar. Então, se não concebeu. Então, se vamos organizar aqui. Vá, tu filho, entra dentro dessa mulher. E o Espírito concebeu a Cristo dentro da mulher. Por conta de sua humanidade. Porque, para seguir a profecia, teria que ser descendente de Davi. Ella era descendente de Davi? Não, pero seu marido sim. Então, José adotou a Cristo, a qual Deus nos adopta como hijo. É isso que está ensinando, excelentíssimo Teófilo. Oh, excelentíssimo Teófilo. O reino de Deus é manifesto através da humanidade, da intimidade do homem com Deus, através de Cristo. Queremos ser espirituais? Seamos